Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria ter você aqui nesse cantinho. Eu tô aqui no meu quarto gravando esse áudio na presença de Deus, buscando a direção certa para falar as coisas do coração dele. Eu quero que você entenda que nada vem de mim. Apesar de toda a simplicidade, eu não sou uma teóloga, né? Apesar de ter me esforçado, estar estudando para isso, mas eu quero que você aprenda nesta manhã o que vem do coração do Pai. Não a teologia pura, mas sim, eu quero que você aprenda a essência do Senhor. A gente tem que aprender a palavra, estudar, saber sobre a história da igreja, saber como tudo nasceu. Sim, eu sou apaixonada por isso, mas eu quero te dizer que a essência maior é saber quem Ele é, conhecer dele e caminhar com Ele. Eu falo de Criciúma, Santa Catarina, e nesta manhã a gente vai trilhar mais um pouquinho sobre o Jesus, o pão da vida, aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 30. Eu convido você que pode pegar sua caneta, seu caderninho e vir comigo mais um pouquinho nesta viagem. Vou estar lendo na NAA, você que pode e queira me acompanhar. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinham dito: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conheciam o pai e a mãe dele? Como assim, né? Eles parafraseando já, né? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Então, gente, continuando aqui sobre o pão da vida verdadeiro, que é Jesus Cristo, a gente vê aqui no versículo 30, que a multidão pergunta a Jesus que sinal que ele lhes daria, né? Assim, para que a gente possa crer no Senhor. Os nossos pais, quando andaram no deserto, foram alimentados por maná que caía do céu. Eu imagino que eles estavam pensando: nós vamos trabalhar, queremos saber o que receberemos em troca. Como se eles dissessem: Moisés alimentou aquele pessoal lá, os nossos antepassados, enquanto eles caminhavam no deserto, enquanto eles peregrinavam por lá. E o que a gente vai ganhar com isso? E Jesus então diz a eles: não foi Moisés que lhes alimentou com o pão do céu, foi meu Pai. E logo eles pediram: então nos dê desse pão, Senhor, por favor. Então a gente quer desse pão aí. Jesus então fala. Eu fico pensando, né? Jesus, pelo que a gente tem visto no The Chosen, né? Pelo que a gente vê na Bíblia, porque eu já faço meu mundo de Bob, já tô lá em Nárnia, eu já dou umas viajadas, fico Jesus botando na cabeça. Não entenderam nada ainda, né? Eu sou o pão que desce do céu e lhes dá vida.
Quem crer em mim jamais sentirá fome. E lá no versículo 34 e 35, Jesus não veio nos dar pão. Ele é o próprio pão. Ele é o pão da vida que nos traz salvação. Ele não nos dá o pão. Precisamos crer nele. Ele é o próprio pão. Gente, uma curiosidade aqui. O Senhor fala 7 vezes eu sou, que em hebraico quer dizer Yahvé. Lembram quando Deus falava com Moisés e Moisés preocupado perguntou, tá, e quando eles me perguntarem quem você é, o que eu diga? O que eu digo para eles? E Deus diz, diga a eles que o eu sou mandou você fazer essas coisas. Eles estavam lembrando aqui lá de Êxodo 3,14. Quando Jesus falou aqui, eu sou o pão da vida, ele lembrou lá de Êxodo 3,14. Jesus caminha por todos os lados fazendo essa declaração. Eu sou, não eu tenho o que você precisa. Eu sou o que você precisa. É igual quando a gente vai numa padaria para comprar um pãozinho. Aqui perto, gente, tem uma padaria que tem um pãozinho doce com coquinho em cima. Para quem tá evitando o glúten é terrível, porque eu amo aquele pão. Então lá uma vez ou outra, né? A gente dá uma fugidinha e come o pãozinho daquele. Mas eu vou na padaria, eu não sei quem é o padeiro. Eu quero é o pão. Eu quero que me sustenta. Então era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer assim, ó, eu sou. Isso basta. Isso te alimenta. Eu sou. E no versículo 38 a 40, ele fala assim, eu desci do céu. Não foi por vontade própria, não foi por minha vontade que eu vim, mas para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E todos os que o Pai me dá, eu jamais abandonarei, jamais lançarei fora. Na verdade, todo aquele que crer em mim terá a vida eterna, pois eu o ressuscitarei no último dia. Naquele dia, ele vai nos ressuscitar. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a perseverar até o final. Na verdade, todo que crer em mim terá a vida eterna. Na verdade, todo que crer em mim terá a vida eterna. Crave isso no seu coração. E nesse contexto, o grande eu sou, o eu sou, ele quer dizer aqui, eu sou o pão da vida. Uau, que coisa linda. Aleluia. Então, quando a gente crê em Jesus, automaticamente, gente, vocês lembram que a gente aprendeu o que é crer, né? Crer é confiar, é descansar. Então, quando a gente crê nele, quando a gente se encontra com ele, a gente automaticamente tem a certeza que naquele dia a gente vai ressuscitar com ele, vamos ter vida eterna com ele. Então, naquele contexto todo ali e aquele murmúrio, os judeus começaram a se perguntar, como assim o pão do céu? Esse não é o filho do Zezinho lá de Nazaré? Eu conheço o pai dele, os irmãos dele, conheço fulano, conheço cicrano. Sabe quando alguém fala essas coisas a respeito da gente? Qualquer coincidência qualquer semelhança é mera coincidência. Eles ainda murmuravam. E Jesus disse então para eles, parem de murmurar entre si. Como se dissesse, fiquem tranquilos. Todos os que vêm a mim, foi somente porque o meu Pai me enviou. Só vem a mim aquele que o meu Pai me enviou. Então preste atenção. Não fique discutindo por isso, por aquilo, como eu faço isso, como eu vou fazer aquilo. Pergunte para o Senhor o que você deve fazer, se posicione e entenda que Ele é o pão da vida, que Ele te dá o sustento e que nada e ninguém pode tirar desse lugar que Ele te colocou. Olhem essa frase aqui que eu acho tão linda. Fiquem tranquilos. Todos os que vêm a mim foi somente porque o Pai me enviou. Então, o Pai nos enviou ao Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta manhã querendo aprender dele, porque o Pai nos enviou. Nós cremos nele porque o Pai nos enviou. Nós entendemos o Evangelho porque o Pai nos enviou. Não é mérito meu, não é mérito seu. Nós precisamos entender e andar nesta realidade. Nós só conhecemos o Senhor Jesus porque o Pai nos enviou a Ele. Não é mérito nosso, mas para glorificar o nome dEle. Amém? Nós vamos continuar amanhã ainda sobre o pão da vida. Reflita até aqui e vá até aquele versículo 59, que é onde vai acabar o capítulo 6. Mergulhe ali, veja o que o Pai vai compartilhar ao seu coração. Aprenda, sabe? A gente quer te instigar, te impulsionar
a cavar o teu próprio poço, beber da tua própria água. E tomara que isso aconteça, porque você possa compartilhar com alguém aquilo que o Senhor te revelou. E no próximo devocional, quando você ouvir o restante, você entenderá como a palavra de Deus é viva e eficaz. Você vai ter certeza, com certeza, assim, a convicção do que o Senhor falou ao seu coração. E você vai entender, nossa, como a palavra de Deus se renova. Existem coisas desses versículos que virão como uma luz clareando o seu dia, que Deus vai revelar somente para o teu coração e de uma maneira específica para aquilo que você precisa, porque Ele é o pão da vida. Amém? Deus te abençoe e até o próximo devocional.